Fala pessoal, tudo bem? Thiago Cruz, como vocês estão? Espero que tudo bem. Galera, vamos dar sequência então. A gente está abordando, né? Vamos lembrar? Estamos falando sobre os 7 erros do aquarista iniciante. E hoje nós vamos então entrar na quarta aula. O que a gente vai falar nessa quarta aula? A gente vai falar que muitas vezes um dos principais erros que o aquarista tem é que ele não imagina que existem grupos de peixes. Não necessariamente eu vou poder colocar todos os peixes que eu vejo numa loja de aquário juntos. Ok? Vamos lá? Dando início então à nossa aula, o que eu costumo sempre abordar? Muitas vezes eu vou conversar com um aquarista, eu vou bater um papo com ele, eu chego para ele, né? Hoje eu trabalho numa loja aqui em Campinas, se chama Aquários Hobby, ok? Eu presto assessoria tanto na parte de montagem de aquário, assessoria, lagos, doenças, entre outras coisas também. Então, pessoal, eu vou, né, vou ajudar um atendimento, tudo, e muitas vezes o aquarista ele olha assim a loja, ele vê aquela loja assim, né, maravilhosa, com 200 aquários, com inúmeras variedades de peixe, água doce, água salgada, e ele fala, cara, eu quero esse aqui, eu quero esse, eu quero esse, sabe? Ele vai tipo que nem o aquarista, que nem a criança naquelas lojas de balinha, de goma, sabe? Vai pegando um pouquinho de cada e tal, no final nem come tudo, ou às vezes come, mas não é assim, galera. No aquarismo, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que, por isso que é importante, se possível, sempre estudar, conhecer, buscar informação, adquirir conhecimento, porque às vezes você vai começar com um tipo de peixe, e dali a pouco você já vai ter um dado conhecimento, um certo conhecimento, e aí você vai querer mudar. Só que não dá para mudar. Ou você tira o peixe que você tem, ou você mantém essa linha de peixe que você tem. Então, o que eu quero mostrar algo de uma maneira bem simples para vocês, que existem grupos de peixes, tá? Eles podem ser caracterizados também por biótopos, quando é um grupo muito exclusivo, ou eu posso também caracterizar também por peixes aonde eu vou ter alguns parâmetros e comportamentos semelhantes, tá? Não necessariamente precisa ser só aquele peixe que vive numa determinada região da Amazônia ou que vive só no determinado lago na Austrália. Então, muitas vezes eu tenho peixes com padrões e com comportamentos semelhantes que eu consigo sim colocá-los juntos, tá? Eu gosto muito, sempre que quando eu vou iniciar assim um aquarista, né, sempre que eu vou começar a bater um papo, eu sempre gosto de explicar que o quê? Do meu ponto de vista, o aquarismo, imagina um rio, tá? Ele é como se fosse um rio na Amazônia, sabe aquele que você olha aquele rio, um rio grandão, de repente ele vai criando várias ramificações, pode ser também um galho de um tronco da árvore, o galho também, mas vamos dar o exemplo de rio porque nós somos aquaristas, ok? Então, galera, né? A gente gosta de água, ponto. Então, assim, também gosta de planta, especialmente os aquapaisagistas. Mas o que eu explico para vocês é, imagina aqui, tá? Nós temos um rio, tá? E aí, só que esse rio ele já começa com duas bifurcações, com uma bifurcação, ele já divide em dois menores rios, porém rios grandes. Quais são esses dois menores rios? Seriam os peixes de água doce e os peixes de água salgada, os peixes marinhos, ok? Como o nosso foco agora, né, especialmente nessa aula, nesse início, está batendo um papo sobre os erros iniciais do aquarista de água doce, então vamos focar aqui, nesse cara, tá? Beleza? O que a gente tem então? Basicamente, existem muitas outras classificações, mas a gente pode classificar em 4 tipos. Então, poxa, Thiago, eu vou começar com o meu aquário, então eu já começo a mentalizar 4 opções que eu vou sugerir para o cliente, que são peixes comunitários de água alcalina, peixes comunitários de água ácida, ciclídeos africanos e jumbos, tá? Claro que dentro de comunitária alcalina você pode falar de ciclídeo anão, você pode falar de peixes australianos, você pode falar de ciprinídeos, entre outros, mas esse é o básico, beleza? E isso é o que o aquarista ele não conhece, tá? Por isso até que a gente está batendo esse papo, muito legal. Então, galera, como que eu faço, né? Como que eu vou mentalizando e aí o meu algoritmo na cabeça, o que ele vai pensando? Bom, eu sempre levo em consideração pelo menos, tá? Pelo menos 3 parâmetros. Eu levo em consideração o comportamento, tá? Que aquele peixe vai ter, porque às vezes peixes que não crescem, mas são extremamente agressivos, por exemplo, comportamento, peixes barbos,
tá? Tem várias linhas de barbo Sumatra, Sumatra Red, Sumatra Panda, Sumatra Verde, barbos conchônio, aurúlio, cereja, barbos ouro, barbo gema. Então esses peixes são normalmente bem agressivos. Então eu vou sugerir principalmente que o cliente tenha só esse tipo de peixe e peixes muito esguios, peixes muito espertos que os barbos não vão ficar incomodando tanto, tá? Outro detalhe também, pH, tá? Né? Aqui a gente entra também no comunitário, mas tem alguns peixes que eles variam, né? Ele vive bem num pH não tão alcalino, mais neutro, num ácido não muito ácido. Então são peixes, entenda, isso não é uma regra fechada, exclusiva. Não, dá para variar, tem muitas, né, alterações, mas é importante vocês conhecerem isso. E outro detalhe também, que eu particularmente gosto muito, é o tamanho quando adulto. Poxa, Thiago, mas como assim? Ah, eu comprei um King, né? Eu vi aquele King bonitinho, vou levar. E aí você tem só peixe pequeno, só peixe pequeno. E aí aquele King cresce. Aquele King daqui 2, 3 anos, ele tá, né, quase o tamanho de uma bola de vôlei, vamos dizer assim, ele tá lindo. E aí seus peixes vão sumindo do aquário e você não sabe por quê. Tá? O King, ele é carnívoro? Não, ele não é carnívoro, nem a carpa também, tá? Mas eu já tive inúmeros casos de King comendo peixe, especialmente quando o cliente ia viajar, por quê? Às vezes o peixinho, ele não é carnívoro, mas na fome pode ser sim que ele tente comer um outro peixe menor do que ele, bem menor. Por isso que é importante a gente sempre tomar cuidado com o tamanho quando adulto. Outro detalhe que eu gosto muito, por exemplo, vocês veem aí o aruanã, que é um peixe lindo, magnífico, com um disco, com a cara disco. Por quê? Tem gente que coloca no aquário. Porque o aruanã, né, desde que ele não seja muito grande, ele não é um peixe agressivo, ele tem um comportamento tranquilo, ele convive com um pH bom, tá? Porém, você nunca vai, né, conseguir deixar o aruanã no tamanho adulto junto com o disco, porque o aruanã chega tranquilamente aí dentro do aquário com seus 70, 80 centímetros ou mais. E aí o que acontece? Quando esse peixe adulto ele vai tentar comer um disco, né, ou algum outro tipo de peixe, pode tanto fazer mal para ele, quanto para o peixe que ele tentou comer, porque muitas vezes, dependendo do peixe que ele vai tentar comer, o peixe ele vai abrir ali os aguilhões, né? Ele vai abrir as nadadeiras laterais e aí ele fica entalado nesse peixe que às vezes não é predador, mas que encontrou uma oportunidade para se alimentar. Beleza, galera? Então, esse então é o quarto erro, ok? O do aquarista. Você tem que ter noção, você tem que ter em mente que sim, você vai ver inúmeras, dezenas, centenas de peixes e você não vai poder ter todos no seu aquário, beleza? Então, detalhe, sempre importante, busque sempre, Thiago, qual que é um exemplo, tá? Qual que é, eu posso ter, tá bom, eu quero ter um grupo, então eu vou ter 2 barbos Sumatra, eu vou ter 2 desse, 2 daquele, 2 desse, 2 desse, 2 desse, eu vou ter 30 peixes no meu aquário, não tá super lotado, tudo bem? Não. Você tem que entender, principalmente peixes de aquários comunitários, tá? Jumbos não se aplica tanto, ciclídeo africano também não se aplica tanto, mas peixes de aquário comunitário você precisa formar cardumes, ok? Como assim? Pelo menos 10, 15, 30, dependendo do tamanho do seu aquário, mas numa média de 7 a 15 peixes de cada espécie, ok? Porque, naturalmente, quando você coloca o peixe em cardume, ele vai ter um comportamento, ele vai ter algo que é natural, é instintivo dele, que se tiver algum outro peixe cutucando ele, o cardume, aquele peixe que está machucando um peixe do cardume, dificilmente ele vai ficar só num peixe do cardume. Ele vai procurar outros peixes, e aí ele cansa, ele desiste e acaba não machucando, né? Todos eles, assim como se você tivesse apenas um tipo de peixe determinado e o outro fosse lá e ficasse mordendo, ficasse incomodando, tá bom? É muito importante isso. Outro detalhe extremamente importante, galera, eu tô aos poucos, tá? Eu tô montando alguns artigos, eu tô montando alguns e-books, outros informativos, infonógrafos, tá ficando bem legal. E aqui embaixo na descrição tem a descrição do meu site, que é o escoladeaquario.com.br, o blog, tá? Tem também outras descrições e, entre elas, um e-book super bacana. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, tá? E bora compartilhar, bora curtir o aquarismo.